Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de arte de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o cinema mudo. Vou colocar um vídeo para vocês explicando o que foi o cinema mudo. Vamos lá então? Oi, o meu nome é Kevin, eu sou educador de cinema e audiovisual. Esse é o Aprenda Cinema em Vídeo número 5 e a pergunta de hoje é: o que foi o cinema mudo? Nos primeiros 30 anos de cinema, os filmes eram só imagens, sem músicas, sem falas, sem trilha sonora de forma geral, o que rendeu a esse período o nome de cinema mudo. Apesar disso, os filmes nunca eram assistidos em silêncio absoluto, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, havia sempre o som do projetor, que na época era uma máquina que fazia um barulho tremendo, mais ou menos assim. Em segundo lugar, no início do cinema, os filmes eram exibidos em teatros de variedades, casas de show. Nesses lugares, os filmes passavam como uma entre várias atrações: cantores, dançarinos, malabaristas, mágicos e filmes. Dependendo da dinâmica, as pessoas andavam, falavam, gritavam, bebiam, etc. Ou seja, nunca havia silêncio durante a reprodução de um filme. Em terceiro lugar, era comum ter um músico escondido atrás da tela ou em algum cantinho fazendo música ao vivo para acompanhar o filme, às vezes improvisando, às vezes seguindo uma tablatura enviada pelos realizadores. Então não, as primeiras exibições de cinema absolutamente não eram silenciosas. Quando a gente chama esses primeiros anos da história do cinema de cinema mudo, o que a gente quer dizer é que os filmes não tinham som sincronizado. Repara bem, mesmo antes do cinema surgir, já existia tecnologia para registrar e reproduzir sons. As pessoas iam aos teatros só para ouvir uma música sendo reproduzida em um glorioso fonógrafo, um aparelho que data de 1877, anterior ao cinema. A questão é, por que não usavam algo tipo o fonógrafo nas exibições de cinema? Bom, usavam para reproduzir músicas e coisas assim, mas reproduzir sons sincronizados com alguma coisa na imagem, do tipo o som de uma porta, o som de cavalos trotando e até diálogos, não rolava. O motivo é simples: a tecnologia não permitia que o som fosse sincronizado. Um aparelho reproduzia o som, outro aparelho reproduzia a imagem. Você tinha que dar play nos dois ao mesmíssimo tempo. E é pior, porque os primeiros aparelhos de exibição cinematográfica não tinham velocidade constante. Podia acontecer do filme ir rápido ou devagar demais e a música no outro aparelho continuar na mesma velocidade. Isso significa que um realizador não podia filmar uma cena levando em conta que o som seria reproduzido junto com ela. Não seria. Esse problema só vai ser resolvido a partir de 1927, quando começam a surgir os primeiros mecanismos elétricos que sincronizavam imagem e som, e consequentemente os primeiros filmes com som sincronizado em relação à imagem também começaram a aparecer. Curiosamente, a maior inovação que o som sincronizado trouxe não foi exatamente a possibilidade de, por exemplo, você colocar uma música em um filme do Chaplin. Como nós vimos, já existia música no cinema, seja ao vivo, seja reproduzida por outro aparelho de modo não sincronizado. A grande inovação foi a possibilidade de registrar falas. Não à toa, os filmes começaram a ser chamados de filmes falados. É isso aí, o oposto de cinema mudo não é cinema sonoro, mas sim cinema falado. Agora, o cinema tinha passado uns 30 anos contando histórias sem usar falas, sem usar a voz dos atores. Técnicas e técnicas foram desenvolvidas em cima dessa limitação. Quando surge o cinema falado, meio que os realizadores precisam reaprender ou recriar a maneira de contar histórias no cinema. É outro jeito completamente diferente de se escrever um roteiro, de dirigir, de atuar e até de assistir a um filme.
Oi, o meu nome é Kevin, eu sou educador de cinema e audiovisual, esse é o Aprenda Cinema em Vídeo número 5 e a pergunta de hoje é: o que foi o cinema mudo? Nos primeiros 30 anos de cinema, os filmes eram só imagens, sem músicas, sem falas, sem trilha sonora de forma geral, o que rendeu a esse período o nome de cinema mudo. Apesar disso, os filmes nunca eram assistidos em silêncio absoluto, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, havia sempre o som do projetor, que na época era uma máquina que fazia um barulho tremendo, mais ou menos assim. Em segundo lugar, no início do cinema, os filmes eram exibidos em teatros de variedades, casas de show. Nesses lugares, os filmes passavam como uma entre várias atrações: cantores, dançarinos, malabaristas, mágicos e filmes. Dependendo da dinâmica, as pessoas andavam, falavam, gritavam, bebiam, etc. Ou seja, nunca havia silêncio durante a reprodução de um filme. Em terceiro lugar, era comum ter um músico escondido atrás da tela ou em algum cantinho fazendo música ao vivo para acompanhar o filme, às vezes improvisando, às vezes seguindo uma tablatura enviada pelos realizadores. Então não, as primeiras exibições de cinema absolutamente não eram silenciosas. Quando a gente chama esses primeiros anos da história do cinema de cinema mudo, o que a gente quer dizer é que os filmes não tinham som sincronizado. Repara bem, mesmo antes do cinema surgir, já existia tecnologia para registrar e reproduzir sons. As pessoas iam aos teatros só para ouvir uma música sendo reproduzida em um glorioso fonógrafo, um aparelho que data de 1877, anterior ao cinema. A questão é, por que não usavam algo tipo o fonógrafo nas exibições de cinema? Bom, usavam para reproduzir músicas e coisas assim, mas reproduzir sons sincronizados com alguma coisa na imagem, do tipo o som de uma porta, o som de cavalos trotando e até diálogos, não rolava. O motivo é simples: a tecnologia não permitia que o som fosse sincronizado. Um aparelho reproduzia o som, outro aparelho reproduzia a imagem. Você tinha que dar play nos dois ao mesmíssimo tempo. E é pior, porque os primeiros aparelhos de exibição cinematográfica não tinham velocidade constante. Podia acontecer do filme ir rápido ou devagar demais e a música no outro aparelho continuar na mesma velocidade. Isso significa que um realizador não podia filmar uma cena levando em conta que o som seria reproduzido junto com ela. Não seria. Esse problema só vai ser resolvido a partir de 1927, quando começam a surgir os primeiros mecanismos elétricos que sincronizavam imagem e som, e consequentemente os primeiros filmes com som sincronizado em relação à imagem também começaram a aparecer. Curiosamente, a maior inovação que o som sincronizado trouxe não foi exatamente a possibilidade de, por exemplo, você colocar uma música em um filme do Chaplin. Como nós vimos, já existia música no cinema, seja ao vivo, seja reproduzida por outro aparelho de modo não sincronizado. A grande inovação foi a possibilidade de registrar falas. Não à toa, os filmes começaram a ser chamados de filmes falados. É isso aí, o oposto de cinema mudo não é cinema sonoro, mas sim cinema falado. Agora, o cinema tinha passado uns 30 anos contando histórias sem usar falas, sem usar a voz dos atores. Técnicas e técnicas foram desenvolvidas em cima dessa limitação. Quando surge o cinema falado, meio que os realizadores precisam reaprender ou recriar a maneira de contar histórias no cinema. É outro jeito completamente diferente de se escrever um roteiro, de dirigir, de atuar e até de assistir a um filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e respondam esses questionários lendo o livro de vocês também. Belezinha?
Bons estudos para vocês.